E aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é a cara de Campinas. Principalmente para quem tem um bichinho de estimação ou tá pensando em ter um. É isso aí. A gente recebeu de vocês o Estatuto Animal Campinas. Proteção e controle. E a ideia hoje é dar uma boa olhada nesse documento, entender direitinho o que ele diz e como ele impacta a vida de quem convive com animais na cidade. É tipo um guia prático pra gente saber as regras do jogo, né? E olha, já adianto que tem muita coisa importante pra gente desvendar. Bem mesmo. Apesar de ser um documento oficial, ele tá cheio de detalhes que fazem a diferença no dia a dia. Então vamos começar do começo. Lá no artigo 2 de o Estatuto define o que ele considera como animais. E eu de cara achei interessante que ele usa uma definição bem biológica, sabe? Fala de vertebrados, deixa claro que nós humanos não estamos incluídos. Essa parte é importante para delimitar bem a quem as regras se aplicam. E logo em seguida ele já começa a especificar os tipos de animais, né? Tem os domésticos, que são aqueles que a gente já está acostumado a ter por perto, tipo cachorro, gato. Pá, os nossos companheiros de quatro patas. Isso, aí tem os sinantrópicos, que são aqueles bichinhos que, querendo ou não, se adaptaram a viver nas cidades perto da gente. Uns passarinhos, alguns insetos, sabe? Entendi. Aquela turma que divide o espaço urbano com a gente. Exatamente. E tem também uma diferença importante entre animal de companhia e animal de uso econômico, né? É verdade, essa distinção é importante. Mas explica pra gente a diferença. Claro, o animal de companhia é aquele que a gente tem por perto por afeto, que a gente considera parte da família. Já o de uso econômico é aquele que é criado para alguma finalidade produtiva, tipo gado, aves. Faz sentido. Um é mais pro lado emocional, outro pro lado, digamos, comercial. Isso. E uma das definições que mais me chamou a atenção foi a de guarda responsável, que está lá no artigo 211, inciso de Chesapeake. Parece que vai muito além de só dar comida e água, né? Muito além. A guarda responsável envolve um compromisso com todas as necessidades do animal. As físicas, claro, tipo alimentação, abrigo, saúde, mas também as psicológicas, que têm a ver com o bem-estar mental do bicho, as etológicas, que são relacionadas aos comportamentos da espécie, e até as ambientais, que é garantir um ambiente adequado para ele viver. É bem completo. Nossa, é bem mais amplo do que a gente costuma pensar, né? Sim, é um conceito que nos convida a repensar a forma como cuidamos dos nossos animais. E, infelizmente, o estatuto também precisa definir o que são maus tratos, né? E a lista é bem grande, viu? O inciso 23 do artigo 2 traz uma lista bem extensa de situações que são consideradas maus tratos. Tipo o quê? Olha, vai desde negar abrigo, comida e água adequados, até agredir fisicamente, abandonar. E tem coisas mais específicas também, como envenenar, mutilar, obrigar o animal a trabalhar além dos seus limites. É bem pesado. É, realmente choca um pouco ler essa lista, né? Mas é importante que a lei deixe claro que não pode ser feito de jeito nenhum. Com certeza. E a gente também tem a figura do cão comunitário, que é um conceito interessante. Me explica melhor como funciona isso. O cão comunitário é aquele que vive em uma determinada área, mas não tem um único dono. Ele cria laços com um grupo de pessoas que cuidam dele. Tipo o mascote da vizinhança, né? É isso aí. E aí entra a figura do cuidador principal, que é aquela pessoa que, digamos, assume responsabilidade por esse animal perante a comunidade e o poder público. Então, mesmo não tendo um lar tradicional, esse animal tem alguém que zela por ele. Exatamente. E por fim, a gente tem a definição de zoonose, que é importante a gente entender. Verdade. O que seria isso? Zoonose é qualquer doença que pode ser transmitida entre animais e seres humanos. Ah, entendi. Tipo a raiva, né? Isso, a raiva é um exemplo clássico de zoonose. E entender esse conceito é fundamental para a saúde pública, né? Com certeza. Saber como essas doenças se propagam ajuda a gente a se prevenir e a proteger a saúde de todos, tanto dos animais quanto das pessoas. Perfeito. Beleza, agora que a gente já passou pelas definições, vamos falar das responsabilidades de quem tem um animalzinho em casa. O capítulo 4, seção I, fala bastante sobre isso. E o artigo 12.000 que resume tudo que a gente já falou sobre guarda responsável. Reforça a importância de cuidar das necessidades do animal, né? Isso. Físicas, psicológicas, etológicas, ambientais. Tudo isso é responsabilidade do dono ou do cuidador. E o lugar onde o animal vive também é importante, né? Precisa ser seguro para ele não fugir e nem colocar outras pessoas em isso. Sim, e o artigo 13 fala justamente disso. O animal precisa estar num local adequado que evite fugas e agressões. Mas e os cães comunitários? Eles são uma exceção desde que estejam identificados, né? Mas mesmo nesses casos, a responsabilidade por qualquer dano que o animal cause ainda é do cuidador principal, tá lá no parágrafo 2º do artigo 13. Interessante. Ou seja, a responsabilidade não some só porque o animal não tem um lar tradicional. Exatamente. E a limpeza da sujeira dos animais em espaços públicos também é um ponto importante, né? Sim, o artigo 14 é bem específico sobre isso.
É obrigação do dono recolher as fezes do animal imediatamente. Que tem que jogar no lixo, né? Nada de deixar no chão. E o descarte tem que ser feito de forma correta, em lixeiras públicas. Nada de jogar em bueiros ou ralos. E as multas para quem não cumpre essa regra são pesadas, viu? Que bom. É importante ter essa rigidez para garantir a higiene da cidade. Com certeza. Falando em saúde, a vacinação também é obrigatória, né? Sim, o artigo 15 lista as vacinas que são obrigatórias para cães e gatos. Pois são elas. Para cachorro, tem a vacina contra a raiva, sinomose, leptospirose e parvovirose. Uau, quanta coisa. E para gato? Para gato, a lei exige vacinação contra panleucopenia, rinotraquite e calicivirose. E além dessas, podem ter outras vacinas que as autoridades sanitárias exijam, dependendo da situação, né? E a responsabilidade por vacinar é do dono, né? Sim, mas tem um detalhe importante. A vacina antirrábica é obrigação do município fornecer e aplicar gratuitamente todo ano, tá lá no parágrafo 1º do artigo 15. Ah, que legal. Isso facilita bastante para quem tem um bichinho, né? Sim, é um incentivo para garantir que todos os animais sejam vacinados contra essa doença tão perigosa. E uma coisa que, infelizmente, ainda é comum é o abandono de animais, né? Mas o Estatuto de Campinas é bem rígido com relação a isso. Abandonar um animal é crime e as multas são bem altas, viu? E se um animal fugir? O que o dono precisa fazer? O artigo 17 fala sobre isso. Se o animal fugir ou for roubado, o dono tem 72 horas para comunicar ao DBBIA, que é o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Se não fizer isso, ele pode ser considerado como abandono e aí as multas podem ser aplicadas. Nossa, é importante saber disso. A gente nunca sabe quando o bichinho pode se perder, né? Pois é. E o Estatuto também fala sobre a segurança da propriedade onde o animal vive. Quem tem bicho em casa precisa tomar cuidado para ele não fugir, né? Sim, lembro de ter lido algo sobre muros e cercas. É isso aí. O artigo 18 obriga quem tem um terreno sem muro ou cerca a instalar alguma barreira física para evitar que o animal escape. Faz sentido. E tem mais alguma regra específica? Tem. O artigo 19 fala que o dono precisa manter o cachorro afastado de áreas como portões, campanhas, caixas de correio, medidores de água e luz. Pra evitar que ele morda alguém, né? Exatamente. E também para evitar que ele faça xixi nesses lugares, né? Ah, entendi. É. É para proteger tanto as pessoas quanto os equipamentos. Isso. E o artigo 20 exige que quem tem cachorro coloque placas de advertência visíveis na propriedade, avisando sobre a presença do animal. É importante sinalizar, né? Principalmente para quem não conhece o animal. Sim. E quem não colocar a placa pode levar multa, viu? Tá lá no artigo 21. E para quem mora em condomínio, como ficam as regras? O artigo 22 diz que o condomínio pode criar suas próprias regras sobre animais nas áreas comuns, mas não pode proibir totalmente a presença deles. Então, tem que ter bom senso, né? O condomínio precisa respeitar o direito de quem tem animal, mas também garantir a segurança e o conforto de todos os moradores. E quando o animal morre, o que o dono precisa fazer? O artigo 23 fala sobre isso. O dono precisa dar uma destinação adequada ao corpo do animal seguindo as normas sanitárias. E como ele pode fazer isso? Pode usar serviços públicos se estiver disponível, ou procurar um cemitério ou crematório de animais que seja licenciado. E também precisa comunicar a morte do animal para o DPBA em até 72 horas. Está lá no parágrafo 2º do artigo 23. É importante ter esse controle, né? Sim, é uma forma de garantir que tudo seja feito de forma correta e segura. Agora, me diz uma coisa. Posso soltar meu cachorro no parque para ele correr um pouco? Em geral não pode, tá? O artigo 24 proíbe deixar animais soltos em vias públicas, parques, praças. Não sei que seja um pracão, né? Exatamente. Só pode soltar o animal em áreas específicas para isso que são cercadas e sinalizadas. E os cães comunitários? Eles também podem ficar soltos desde que estejam identificados e tenham um cuidador principal. Entendi. E adestrar no animal local público também pode. Só se for uma área para cão, tá? Em outros lugares é proibido. E o que mais o estatuto fala sobre os pracão? O parágrafo 3º do artigo 24 diz que eles precisam ter cerca e sinalização e que podem ter equipamentos para exercícios e até um espaço para atendimento veterinário básico. Que legal. É um lugar completo para o animal se divertir e se exercitar com segurança. E o artigo 24A garante que pessoas com deficiência podem ser acompanhadas por cães de assistência em todos os locais públicos. Que bom. Esse direito é muito importante para a inclusão dessas pessoas. Com certeza. E para passear com o cachorro na rua, tem alguma regra? Tem sim. O artigo 25 fala que o passeio tem que ser com coleira ou enforcador e guia adequados ao tamanho do animal. E quem está passeando precisa ter força para controlar o cachorro, né? Claro, não adianta uma criança pequena passear com um pitbull, né? Exatamente. E cães considerados perigosos não podem passear em locais públicos. Tá lá no artigo 25. E parques fechados podem ter suas próprias regras, viu? Então é sempre bom se informar antes de levar o animal para qualquer lugar. Sim, é importante evitar problemas. E se você vir alguém desrespeitando as regras, pode chamar a guarda municipal ou polícia. Yeah. O artigo 26 garante esse direito. Boa.
Importante ter como denunciar quem não está cumprindo a lei. Sim, a participação de todos é fundamental para garantir o bem-estar dos animais e a segurança da população. E para finalizar, vamos falar dos objetivos do controle animal e da prevenção de zoonoses em Campinas, que estão lá nos artigos 3 e 4 Chu. É isso aí. O artigo 3U fala que o controle animal visa proteger a saúde e o bem-estar dos animais, criar sistemas de identificação e cadastro e implementar programas de controle reprodutivo. Tipo a castração, né? Isso. E também promover a educação para guarda responsável e desenvolver programas de medicina veterinária preventiva. Ou seja, é um trabalho bem amplo que envolve várias frentes. E o artigo 4 Chu foca na prevenção e controle das zoonoses para proteger a saúde pública. É um trabalho essencial, né? Afinal, a saúde dos animais e a nossa estão interligadas. Certeza. Bom, acho que a gente cobriu bastante coisa hoje, né? Deu para ter uma boa ideia do que diz o Estatuto Animal de Campinas. A gente deu uma boa passada por ele, mas vale a pena dar uma olhada no documento completo para se aprofundar em algum ponto específico, né? Sim, com certeza. E para a gente terminar, foi uma pergunta para quem está nos ouvindo. O que você acha que é o maior desafio para garantir o bem-estar animal numa cidade grande como Campinas? Uma ótima pergunta para a gente refletir. É isso aí. E muito obrigado a você que acompanhou a gente nesse mergulho profundo no Estatuto Animal de Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.